mis hermanos, mis hermanas, damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder reunirnos nuevamente como comunidad en Cristo, con una fe que tenemos en Él y una esperanza, ¿cierto?, en su retorno y que Él pueda escuchar todo nuestro clamor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que le damos gracias y bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a la casa del Señor, el lugar donde tenemos un espacio, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Y lo principal es poder adorar y bendecir el nombre del Señor y darle gracias por todas sus maravillas. Padre amado, presentamos en este día, Señor, tal como somos, Señor. Usted nos conoce desde adentro hacia afuera, Padre amado. Nada podemos ocultarle a usted. Y aquí estamos, Señor, pidiendo primero, Señor, que nos pueda perdonar todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras inequidades, Señor, injusticias quizás que hemos cometido, Señor, arbitrariedades, Señor, tantas faltas, Señor, que si nos ponemos a pensar, Señor, obviamente que hemos caído más de alguna de ellas, Señor. Nos presentamos delante de usted pidiéndole que nos pueda perdonar, limpiar de todo pecado, Señor. Queremos ahora adorar y bendecir su nombre, Padre. Queremos también presentarle esta actividad que están los niños, Señor, en una sala más allá, Padre amado, para que por medio de esta actividad el amor suyo, su misericordia pueda penetrar en sus corazones desde niños, Señor, para que así puedan, Señor, ser alimentados y creciendo en esa bondad, en esa palabra de sabiduría, Señor, y así también alcanzar a sus padres, a sus amigos, Señor, y así, Dios mío, que propagar este Evangelio Santo a todas las personas que necesitan de usted, Señor. ¿Cuántas personas andan en las calles, Señor, golpeando puertas, Señor, y no se les abre ninguna, Padre amado? Bastando solamente quizás arrodillarse delante de su presencia, y usted, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo y todo lo que hay, Señor, le prestaría atención, y no solamente eso, sino que acudiría como lo ha hecho con nosotros, derramando misericordia sobre nuestras vidas, paz, gozo, contentamiento, Señor. Bendíganos en esta tarde, en esta mañana, mi Señor, y a todos aquellos que vienen de camino. Si alguien no ha podido, Señor, levantarse y llegar a este lugar, bendígale también ahí en ese lugar, Señor. Todo es para su alabanza y su adoración, Señor. Le presentamos lo que vamos a hacer en este día, nuestra presencia, Padre amado, clamando también por su palabra y el consejo sabio que esperamos día tras día también, Señor. Bendiga todo lo que se haga, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Tu amor es la prueba de un pacto sin igual. Esa es la promesa que nos da libertad. Tu amor permanece en la tempestad. Trae misericordia en cada despertar. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Tomaste mi lugar, es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Al huérfano adoptas, nos llena tu bondad.
al débil levantas, tu gracia siempre está. Quiero ser como tú, limpias mi maldad, a tu pureza me acercas, me has llamado a tu verdad, libre de temor y condenación, mi vida entrego. Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, te alabaré. Toda la creación te canta digno, eres Dios. Te alabaré, te alabaré. Toda la creación te canta digno, eres Dios. Te alabaré, te alabaré. Toda la creación te canta digno, eres Dios. Te alabaré, te alabaré. Toda la creación te canta digno, eres Dios. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Amén. Bien, bendito sea el nombre del Señor. El Salmo número 3, el Salmo 103, del 1 al 3, dice así: Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. Vamos a interceder, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor por todos aquellos que necesitan sanidad en estos momentos y perdón de sus pecados, de nuestros pecados. Padre amado, alabamos, bendecimos su nombre, Señor, le glorificamos y exaltamos porque usted es lo más grande para nosotros, Señor. Nosotros deberíamos estar arrodillados, Padre, tirados en el suelo, Señor, delante de su presencia, porque ese es el lugar más alto que nos corresponde delante de usted, Señor. Grandioso, maravilloso, majestuoso. Le glorificamos, Señor. En estos momentos, Señor, queremos clamar a usted por su misericordia, presentándole a todos nuestros hermanos y hermanas que están con algún problema de salud, Señor, como nuestra hermana Emma, Señor amado, a quien vemos llegar con tanto entusiasmo, Dios mío, con tanto, Señor, fervor a este lugar cada día, con todas sus dificultades, Señor, pero todas las sobrepasa para estar en este lugar. Hoy día no está acá, está, Señor, recuperándose, Dios mío, y le pedimos que usted pueda, con su mano de amor y misericordia, también sanarla, Señor, y que se pueda levantar, Padre amado, y gozarse con nosotros en este día, adorando su nombre. También le pido por mi esposa, Señor amado, que usted pueda bendecirla también, para que pueda sanarse definitivamente, Dios mío, de aquello que la queja en estos momentos, Señor, y que la tiene apartada de este lugar, pero no de su presencia, Señor.
Y así, Padre amado, yo le pido que pueda tomar cada nombre que está en la mente de mis hermanas y de mis hermanos en estos momentos, porque sé que cada uno tiene a alguien, Señor, cercano, que está enfermo, que necesita de sanidad, Señor. Yo le pido, Padre, porque usted lo puede hacer, de tomar cada uno de los nombres que están en el corazón, en la mente de mis hermanos y mis hermanas, y pueda derramar sanidad, Padre amado. Se lo suplicamos, Señor, que usted pueda bendecirles, Padre amado. Y así, Padre, pedimos también por la sanidad de este país, Señor, por la sanidad quizás de este mundo, Señor, que vemos tanta enfermedad, Dios mío, quizás no son, Señor, visibles para nosotros, Padre amado, pero tanta maldad que está en el corazón del hombre, Señor, de la mujer, en los jóvenes, los adolescentes, Señor. Dios mío, necesitamos, Padre amado, que usted derrame sanidad sobre nuestros países, Señor, sobre nuestras comunas, Padre, sobre nuestras villas, Señor, nuestras comunidades donde vivimos, Padre amado. Tanta maldad, Señor, tanta enfermedad, Dios mío, tanto ataque del maligno, Señor, a uno y otro, Señor, de una y otra manera, Padre, que nos vemos, Señor, sin poder hacer nada, Señor. Todo está lejos de nuestro alcance, Padre amado, pero confiamos en que usted, con su poder, su amor, su misericordia, puede llegar a cada corazón, Señor, y derramar la sanidad, Padre. Ayúdenos a limpiar nuestra mente también, Señor, de tanta cosa, Señor, de grosera, Señor, de iniquidad, de injusticia, tantas cosas que vamos viendo, aunque no queramos, Señor, aparecen cosas por la calle, por todo lugar. Dios mío, ayúdenos a filtrar todo aquello que vemos, todo aquello que oímos, Señor, y pueda surgir un clamor a usted, Padre. Le presentamos nuevamente a todos nuestros hermanos, hermanas que puedan tener alguna necesidad en este día también, Señor, que pueda mover a su pueblo, aquellos que usted nos ha bendecido, Señor, para llegar al alcance de aquel que necesita, Señor, que quizás en estos momentos no tiene cómo alimentarse, Padre, no tiene dinero quizás para hacer lo básico. Mueva nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a estar apercibidos, Padre amado. No pasar de largo, Señor, sentir el dolor en la otra persona, Padre amado, para poder ser conmovidos, Dios mío, y poner por obra lo que usted nos enseña y ser verdaderos, Señor, embajadores de su reino aquí en la tierra, Señor, llevando lo que usted haría, la bondad, el amor, la misericordia. Gracias, Padre amado. Dejamos delante de usted, Señor, confiados en que usted podrá, Señor, de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a los propósitos que tiene con cada uno de nosotros, derramar esa bendición sobre su pueblo, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendíganos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Toda la gloria y la honra es para usted, Señor. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermanos, y cantemos a nuestro Dios con un corazón agradecido. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis errores, sé que me aceptas.
Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra su luz brillará. Cantamos por la gloria de su majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amém, amém. Gracias, Seba. Gracias. Que bueno que podemos cantarlo, que Jesus venceu a morte. Senão, o que haríamos aqui? Não haveria sentido em juntar-nos, não haveria sentido em buscar a Deus, porque nadie poderia salvar-nos. Pero Jesus venceu a morte e por isso nós outros temos a confiança. Amém? Pode tomar assento, por favor. Hoje temos alguns problemas técnicos, então não estamos transmitindo em vivo, pero já estamos gravando para que todos possam ver depois também o vídeo do culto. Pero podemos caminhar por valles sem Wi-Fi, sem señal de celular, e mesmo assim sabemos que Deus está com nós outros e não devemos temer. Assim que sigamos adelante, confiantes. E a palavra nos habla de la sabedoria. Há tantas palavras, né, que estão registradas aqui, que nos levam a buscar a verdadeira sabedoria. E Provérbios está lleno, né, destes tips para nós outros. E Provérbios 24 habla assim: com sabedoria se construi a casa, com inteligência se echam os cimientos. Com bom juízo se llenam sus quartos de bellos e extraordinários tesouros. El que é sábio tem gran poder,
E el que es entendido aumenta su fuerza. Deus quer nos dar isto. Ele quer nos dar esta sabedoria, este discernimento, para que nós outros podamos seguir adelante. E a Bíblia é a grande fuente de todo isto. E a Bíblia de tapa a tapa nos habla de Jesus. E nós outros estamos chegando à Páscoa de ressurreição, quando justamente nós outros recordamos, né, que Jesus vivo está. E por isso todo hace sentido. Né? E em el último domingo, nós outros estivemos nos preparando para o evento da Páscoa. Né? Empezamos esta preparação aí mais forte, falando de las 7 últimas frases que Jesus falou mientras estava aí sofrendo em nosso lugar em la cruz. Se recordam quais foram as 4 primeiras palavras que nós outros vimos no último domingo? Padre, perdona-los porque não sabem lo que hacen. Palavra de perdão. Te asseguro que hoje estarás comigo em el paraíso. Palavra de salvação. Mulher, aí tienes tu hijo. Aí tienes a tu madre. Palavra de amor, de proteção. E finalmente nós outros vimos, Deus mío, por que me has desamparado? Palavra de sacrifício, de substituição. Tomou nosso lugar para receber nossos pecados. E hoje nós outros vamos continuar, né, esta jornada por essas importantes frases de Jesus e vamos ver as outras 3 que nos faltam. Então, leamos o relato da morte de Jesus segundo o Evangelho de Juan, capítulo 19. O Juan não está aí agora na multimídia, pero se podem abrir suas Bíblias. Né? Há Bíblias acá também, sempre há Bíblias acá adelante, se necessitam. Né? Vamos abrir Juan, capítulo 19, de los versículos 28 hasta el 30. E a palavra habla assim: Después de esto, como Jesus sabia que já todo havia terminado, e para que se cumpliera a escritura, dijo: Tengo sede. Havia ali uma vasija llena de vinagre, assim que empaparam na esponja em el vinagre, la pusieron em uma caña e se la acercaram a la boca. Al provar Jesus el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinou a cabeça e entregou el Espírito. Tengo sed. La quinta palavra de la cruz, entonces, es la palavra de humanidade, la palavra de sofrimento físico. Uma das heresias mais grandes, né, de todos os tempos sempre foi de la que Jesus não morreu fisicamente. Sempre as teorias, as coisas, as histórias, existem várias dessas teorias. Sin embargo, todas hablam de lo mismo, né, de que Jesus não sofreu como ser humano em la cruz. Pero tomemos atenção a esta quinta palavra, né, palavra de sofrimento físico, de algo que nós outros, como homens, como mulheres, sentimos, né, em nosso dia a dia, que nos recuerda que ele sofreu, que ele sentiu as mesmas carências físicas que nós outros sentimos, pero hasta um grado inimaginável para nós outros. Quando lhe deram vinagre, não se tratava de um acto de misericórdia. Antes era um aumento do sofrimento. Se estás com sede, trata de tomar um pouco de vinagre. Vê se vai passar a sede. Queriam aí deixar que o sofrimento fosse pior para ele. Outro dado interessante é que este vinagre não deve ser confundido com o vinagre que estava mesclado com o hiel, né, que lhe deram de beber antes. E Jesus não bebeu porque hubiera actuado para diminuir as sensações, para aliviar o dolor, né, pois actuaria como uma droga, né, entorpecendo seus sentidos. Pero ele deveria estar desperto e deveria estar consciente para receber sobre si, para carregar todos nossos pecados em aquela cruz. E deveria ser em plena e total consciência.
Sua morte foi hecho de sua voluntad. Ele se entregou. Não foi colapso involuntário. Não, ele sabia exatamente o que ia passar. E em meio a sua terrível angústia, Cristo seguia lúcido, seguia consciente que aún deveria cumprir as profecias. E cumpriu também a profecia do Salmo 69, que habla assim: responde-me, Senhor, por tu bondade e tu amor, por tu gran compaixão, vuelve-te a mim. Não escondas tu rostro deste servo tuyo. Responde-me pronto, que estou angustiado. Venha a mi lado e rescata-me, redime-me por causa de mis inimigos. Tu bem sabes como me insultam, me avergüenzam e denigram. Sabes quenes são mis adversários. Los insultos me han destroçado el coração. Para mim já não há remédio. Busquei compaixão e não la hubo. Busquei consuelo e não lo hallé. Em mi comida puseram hiel. Para calmar mi sede, me dieron vinagre. Então, mira como as coisas vão se encarrando. Né? Os salmos que haviam sido escritos cientos de anos antes de Jesus já falavam exatamente de detalhes de como ia ser. E Cristo sabia, porque a palavra é Cristo vivo. Né? É Cristo aí declarado a nós outros. E com isso nós outros vemos quão real foi o sofrimento físico de Jesus. Né? Lo que agora lhe permite compreender também o nosso. Quando nós outros estamos sofrendo, ele passou por os sofrimentos. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Habla assim: por isso era preciso que em todo se assemelhara a seus hermanos, para ser sumo sacerdote fiel e misericordioso ao serviço de Deus, a fim de expiar os pecados del pueblo. Por haver sofrido ele mesmo a tentação, pode socorrer a los que são tentados. Ele passou por todo. Então, ele sabe o que nós outros sentimos. Ele sabe o que nós outros sofrimos. E se compadece de nós outros. Né? Então, querido, querida, Cristo conhece tu sofrimento. Cristo conhece tu dolor, tu angústia. Ele não solamente é empático a nossa situação, ele conhece e passou por todo em sua máxima expressão. Ele realmente pode ser nosso melhor amigo, nosso melhor confidente, nosso melhor ajudador, porque ele sabe o que nós outros passamos. Ele entende em carne, né, em mente, em espírito. Ele conheceu todos esses dolores. Que esperas, então, para derramar-se em las manos del Senhor? Para abrir o coração e falar: Senhor, mira, é assim que me sinto. E tu conheces este sentimento. Tu sabes o que estou passando. Ajuda-me, cuida-me, Senhor, neste momento. Agora, há que notar que a sede tem importante significado espiritual também. Como dijo Cristo mesmo a mulher samaritana. ¿Se recuerdan? Esto está em el relato de Juan, capítulo 4, los versículos 13 e 14. Todo el que beba de esta água, e Cristo estava falando da água física, né, aí del poço, volverá a ter sede, respondeu Jesus. Pero el que beba del água que eu le daré, não volverá a ter sede jamás, sino que dentro de ele essa água se convertirá em manantial del que brotará vida eterna. Então, se Cristo habla: eu dou a vida eterna, eu sou el água de la vida. E se tu me invitas, eu entro em tu coração e a partir de aí hago manantial de vida. E tu empiezas a brotar esta vida, entregar esta água também a todos que estão ao teu redor. E mais adelante, né, um pouquinho mais adelante, Jesus também declararia em Juan 7, versículos 37 e 38, em el último dia, el más solene de la fiesta, Jesus se puso de pé e exclamou: se alguno tiene sede,
que venga a mim e beba. De aquele que crê em mim, como disse a Escritura, brotarão rios de água viva. Novamente, aí Jesus falando disto, dando esta certeza, esta promessa, né, a nós outros. Então, Jesus se pôs em nossos sapatos, né, e tuvo sede como qualquer um de nós outros temos. Agora, nos toca poner-nos em los sapatos de Jesus e descobrir o que ele sabia e que está declarado em Mateus 5:6. Dichosos ou bem-aventurados, né, os que têm hambre e sede de justiça, porque serão saciados. Tem sede, em el Senhor será saciado, será saciada. Tem sede de justiça? Bem-aventurado, bem-aventurada eres, Jesus te saciará. Que tremenda promessa, né? Nós outros podemos viver em este mundo que estamos, que é um mundo lleno, né, de injustiça, de maldade, né? Como Germán orou, né, ao início, né, de tudo o que nós outros vemos ao redor e coisas que nem percebemos, pero que estão aí corrompendo, né, a sociedade, corrompendo a cultura, corrompendo todo. Tienes sede de justiça? Bem-aventurado eres. Então, a quinta palavra é também a sede de redenção. Jesus muere para dar água de vida a los perdidos, porque ele anela por el mundo redimido de la sequedad que causa el mal e el pecado. Aqui está el gran paradoxo, né? Jesus é a fuente de água de la vida e tem sede. Sua sede era humana, sin embargo, sua sede mais grande era porque o Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Isto está em Lucas 19:10. E os mortos também buscaram os mortos em delitos e pecados, como se vê em Efésios 2:1. Então, o vinagre que lhe deram era um líquido corrosivo. Pero Jesus é o água de la vida que justamente elimina o efeito corrosivo del pecado que corrompe a vida humana, que destrui a vida humana. A sede revela a fragilidade humana e nos hace sentir a necessidade de buscar a Deus, de buscar a fuente. Qual ha sido tu maior debilidade? Jesucristo basta. Jesucristo é suficiente para todo o que necessitas. Jesus pode saciar sua sede e suprir suas necessidades. Amém? Jesucristo é suficiente. Al provar Jesus el vinagre, dijo: todo se ha cumprido. Ou, como está em la versão Reina Valera, consumado es. La sexta palavra de la cruz es la palavra de vitória. De vitória. Que foi lo consumado? Que foi? Que já havia se cumprido. Muitíssimo, muitíssimo. Em el dia de sua morte se cumpriram al menos 25 profecias messiânicas. Al menos, há outras aí, né? Então, tudo que vai confirmando aí a inspiração das Escrituras por parte de Deus. Que Jesus já estava falando, Deus já estava falando desde o início, todo o que ia passar, porque já havia um plano de resgate. Además, a los seus 12 anos, né, Jesus havia dito: por que me buscavam? Não sabia que tenho que estar em la casa de meu Padre? Isso está em Lucas 2:49. Pero agora, nesta narrativa que leemos, seu trabalho havia terminado. Ele havia cumprido o plano de Deus. Ele estava a só minutos de completar sua obra mais grande como ser humano, oferecer-se a si mesmo.
su cuerpo maltratado, su sangre derramada como sacrifícios por el perdão de nossos pecados. Cristo nunca havia rehuído su destino. Era o cordeiro que foi sacrificado desde a criação do mundo, como vemos em Apocalipse 11:8. E agora, finalmente, ele havia vencido. Hebreus 12:2. Fijemos a mirada em Jesus, el iniciador e perfeccionador de nossa fé, quem por el gozo que lhe esperava, soportou a cruz, menospreciando a vergüenza que ella significava, e agora está sentado à la derecha del trono de Deus. Aleluia. Aunque Jesus agonizou por pelo menos 6 horas, em el processo de tortura chamado crucifixão, nunca, em nenhum momento, olvidou ou deixou seu propósito. Nunca. E ele nos recuerda com esta palavra vitoriosa que sua missão ha sido cumprida. Ele aguentou hasta el final. Soportou todo. E por isso agora nós temos a palavra de vitória. Também para nossas vidas. Consumado es. A obra que o Padre lhe deu a hacer, la hizo completa. La hizo toda. O derramamento de sua alma foi a ofrenda por el pecado. A obra de redenção e de expiação. E é verdade que ele aún não estava morto. Sin embargo, sua morte, seu sepultamento e sua ascensão já eram tão certos como se já tivessem sido cumpridos. Então, o Senhor Jesus podia anunciar que já o caminho fora providenciado para o qual os pecadores poderiam ser salvos. O caminho por qual eu e tu poderia receber a salvação. Que tal dar-lhe graças a Deus por sua obra terminada em Cristo Jesus em la cruz del Calvário? Nós não poderíamos pagar o preço, mas Ele já hizo todo o que era necessário. Consumado es. Consumado es. Não há que sumar nada. Nós não temos que fazer nada, mas simplesmente confiar que Ele cumpriu todo aí. É a consumação de nossa redenção, a consumação de nossa salvação. Sua obra está completa, assim como se fosse timbre, cuja tinta deste timbre é a própria sangre de Jesus para a remissão de los pecados. Aquele que crer e que aceitar que a sangue de Jesus Cristo foi derramada para a remissão de seus pecados, está liberado da lei del pecado e da morte. Amém? Que é que Deus começou em tu vida e necessita ser completado. Porque a obra sigue. Como nós falamos acá na igreja, somos uma comunidade em construção para pessoas em construção. Aún estamos em obras. Então, quando há obras, sempre há estorvo, para passar aí por onde há obras. Nós estamos aún sendo trabalhados. Pero Deus cumprirá todas suas promessas em tu vida. Amém? Podes dar glória a Deus por isto? Glória a Deus. Ele vai completar a obra que começou em nós outros. Vemos agora a última frase que Jesus pronunciou antes de sua morte em la cruz. Então, se leamos o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 23, desde o versículo 44 hasta el 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza:
Padre, em tus manos encomiendo mi espírito. E al decir esto, expirou. Padre, em tus manos encomiendo mi espírito. La última palavra de la cruz es la palavra de fé, la palavra de entrega, la palavra de confiança. Luego de haver entregado-se, né, voluntariamente a seus verdugos para sofrer tudo que ia sofrer, Cristo se estava encomendando agora ao Padre. Jesus hizo a vontade de Deus durante toda a sua vida, e em sua morte não seria diferente. Claramente, Jesus sabia que Deus ia honrar sua vontade. E aquele sentimento de abandono que ele havia experimentado, recuerdo da outra palavra, por que me has abandonado? Não tardou em desaparecer. Então, tomou seu último aliento, as últimas forças que lhe restavam, e pronunciou estas últimas palavras, que demonstram uma fé inamovível. E, por supuesto, Deus lo ressuscitou 3 dias depois, tal como já estava escrito. Deus honrou todo o que Cristo hizo. A morte física e o que espera o ser humano do outro lado da morte é uma das dúvidas que mais atormentam a alma do ser humano. Que há depois? Que passa, né, quando morremos? Por isso muitos temos temor, né, de morrer, porque é algo que queda aí, né, em la mente. Que se pueda enfrentar este momento de la muerte com paz, com convicção, é señal de grande fé. De grande fé. Quantos de nós outros hoje dia poderemos dizer que estamos listos para partir? Que estamos preparados para partir? Jesus señalou o tamanho de sua confiança em el Padre, al terminar sua vida aqui com esta palavra de fé. Em tus manos encomendo mi espírito. Jesus conhecia o plano del Padre e lo cumpriu hasta el fim. E mira como isto nos afecta em relação a nosso temor, a nosso medo. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, já que ellos são de carne e hueso, ele também compartilhou esta natureza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, e livrar a todos los que por temor a la muerte estavam sometidos à esclavitud durante toda a vida. Jesus vino para sacar este temor de nós outros. Mira, se estás comigo, te quedarás por la eternidade. Esta vida agora é muito curta, não é nada comparado com a eternidade que tendremos com o Senhor. Ou seja, queridos, a esclavitud ha terminado. Podemos desfrutar de uma vida de verdade, uma vida plena, em que podemos seguir adelante em la luz, porque Jesus põe luz, porque Ele é a luz que alumbra o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nos mostra como deve. Então, é uma luz que echa afuera, né, a sombra de la culpa, del vício, de la autodestrucción, todo o que nos deixa temerosos. E quando nós outros caminhamos em la luz, a chance de tropeçar é muito menor do que quando estamos caminhando em la oscuridade, não é assim? Pois, através da obra de Jesus, nós outros somos levados da oscuridade à luz e podemos caminhar com confiança nesta vida. A morte não é o fim para aqueles que han sido libertados por Jesus. Por el contrário, é a porta de entrada. A porta de entrada, é o umbral para o cielo, onde nós estaremos livres hasta de la presença del pecado. Nós não necessitamos mais temer a morte, porque Jesus já venceu a morte e se tornou o caminho e a vida para nós outros.
Pero el miedo pode estar presente não somente nesta questão de enfrentar a morte, sino que também enfrentar as situações do dia a dia. Não é assim? Quantas e quantas vezes temos temor das coisas que vêm aí, que nos enfrentam em nosso dia a dia? Pois bem, quando Jesus nos livrou do medo à morte, também nos livrou de todos os demais temores. Em Ele, nós podemos encontrar a esperança e a confiança para vencer cada desafio em nossas vidas. E haja desafios, né? Como nós vamos enfrentar desafios. Pero em Ele, nós podemos ter esperança e confiança. Porque ser valente não é não temer. Não é não ter medo, sino que actuar de uma maneira positiva quando o medo se hace presente. Enfrentar. E só podemos fazê-lo de verdade quando nossa confiança está posta em nosso Deus eterno. Porque Ele é mais grande e mais poderoso que qualquer situação, que qualquer oposição que enfrentemos. Quando Deus exorta a Josué, Ele também está nos exortando dentro de nosso contexto. Josué 1:9. Já te lo he ordenado, sé fuerte e valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amém? El Señor no hubiera ordenado si no fuera posible atender-lo. Pero o versículo anterior a esse nos mostra que há uma condição para que podamos viver isto, né? Nós devemos obedecer ao Senhor. Josué 1:8. Recita sempre o livro da lei e medita nele de dia e de noite. Cumple com cuidado todo o que nele está escrito. Assim prosperarás e tendrás êxito. Recuerda quando eu empecé, antes da predicação, falei de provérbios, da sabedoria que nós encontramos em la Bíblia. Temos que buscar a palavra, temos que conhecer a palavra. É a palavra que nos alimenta e nos dá ânimo, nos dá a proteção, nos dá a visão clara de onde podemos trilhar nossos passos. Temos a bendição de hoje dia ter em nossas mãos muita mais informação a respeito de nosso Senhor. Muito mais. Seu caráter, seus planos, sua vontade para nós outros. Assim que não há excusa. Não há excusa para nós. Lo temos todo para prosperar e ter êxito. Pero estamos usando isto em nosso favor? Estamos nos apropriando de isto e usando esta ferramenta que Deus nos ha dado para viver uma vida plena? Ou nós estamos nos aproveitando, né, para esconder-nos detrás do pretexto de viver em la era de la gracia. Vivimos em la era de la gracia. Então, aí vamos começando a fazer as coisas que nos dá na terra. Nós temos esta tremenda bendição, esse tremendo privilégio de viver nesta era e, por decirlo mínimo, por gratidão a Deus, nós deveríamos obedecer-lhe aún com mais determinação, com mais esforço e, por que não mencioná-lo, com mais amor. Não tengas medo, nem te desanimes. Há vezes que eu também tenho que recordar que isto é possível porque o Senhor tu Deus te acompanhará donde quiera que vayas. Às vezes parece que estamos solos, né? Nos sentimos aí perdidos. Pero o Senhor tu Deus te acompanhará donde quiera que vayas. Portanto, não tenha medo, não te desanimes. Nós não estamos solos em la caminhada se invitamos a Deus para nossas vidas. Se abrimos a porta de nosso coração. Então, minha oração é para que essas palavras de Jesus e seu significado eterno permaneçam sempre, né, sendo recordadas por nós outros.
para que nós estemos aí depositando nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, 24 horas ao dia, 7 dias à semana. Que não deixemos de depositar nossa confiança, nossa fé em Ele. Porque, apesar de qualquer de nossa angústia emocional ou de sofrimento físico, nós podemos encontrar consuelo, podemos encontrar conforto, esperança, convicção nas palavras de Jesus, de perdão, de salvação, de amor, de vitória, de fé. Que todas as enseñanças, hasta as últimas palavras de Jesus em la cruz, sejam sempre recordadas, guardadas por aqueles que creem nele. Que tenhamos isto aí firme, arraigado em nossos corações, pintados aí com a sangre de Jesus dentro de nossos corações e mentes. Como é grande o amor que Jesus tem por nós. O amor que não deixou que em el sofrimento extremo se olvidara de mim e de ti. Ele pensou em cada um de nós. Sim, porque nosso Deus nos amava mesmo antes de nós sermos idealizados em la mente de nossos padres. Ele já nos conhecia, já sabia como ia ser, porque é Ele que hace todas as coisas. Então, Jesus clamou em alta voz, citando o Salmo 31:5. E então foi constatada sua morte física. Entregou seu espírito e aí morreu. La salvação é de graça, pero custou altíssimo preço. El Cordeiro imaculado, el Cordeiro sem pecado, foi sacrificado por nós em la cruz. Por mim, por ti. Jesus não foi assassinado. Ele morreu voluntariamente. Ele se entregou. E o que lhe matou não foram os clavos em suas manos, né, e espinas em la corona, sino que foram os pecados da humanidade que pesaram sobre ele. Mis pecados, tus pecados, os pecados de toda a humanidade. Jesus entregou todo ao Padre, hasta el último latido de seu coração. A pergunta que te hago agora é: que és que te gostaria de entregar para Deus hoje dia? Que dirias se estuvieras em la cruz, aí ao lado de Jesus, como el malhechor? Que dirias a Jesus? Pois entrega-te ao Senhor de forma completa, agora mesmo. Ele tomou tu lugar em la cruz, ele pagou o preço por ti. Ser lo suficiente vulnerável, né, como para admitir que necessitas ajuda, é lo mais valente que podes fazer. Enfrentar isto del orgulho, né, e simplesmente dizer: Senhor, te necessito. Me cansei. Te quero guiando minha vida, suplindo minha vida, cuidando de minha vida. Quero te escuchar, quero te obedecer, porque tu tienes palavras de vida. Quando te encuentras que has chegado ao fim de ti mesmo, lo mais valente que puedes fazer é permitir-lhe ao Espírito Santo que te ajude. Querido, querida, entrega-te a Jesus de forma completa agora. De forma completa, todo. La cruz é o evangelho que todo crente deve viver. Cada situação de dolor pode ser uma ferramenta para crucificar o homem carnal e ressuscitar o ser espiritual. Se está sendo crucificada por algo que te hace sofrer, toma-te tu cruz, sabendo que depois de la crucifixão viene a ressurreição. Quantas vezes temos viernes de dolor, pero depois vem domingo quando revivimos para Deus.
Está sendo crucificado, ¿sientes esto? Pues Dios te resucitará. Padre, em tus manos encomendo mi espírito. E Jesus expira em las manos del Padre para trazer la vida com abundância a nós outros. Juan 10:10. El ladrão não viene mais que a roubar, matar e destruir. Eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. La vida plena, la fuente é Jesus. E Jesus reina em el mundo espiritual, abrindo al mundo el reino de la vida eterna. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Al verlo, caí a sus pés como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las chaves de la muerte y del infierno. Este é nosso Jesus. Amém? Que tremendo. A dar-nos conta que Ele deu sua vida por nós outros. Lo menos que nós outros podemos fazer é dar nossa vida a Ele. Não é certo? Entregar-lhe nossas vidas, viver por Ele. Hoje nós outros hablamos del momento de sua morte. Sin embargo, é com muito gozo que no próximo domingo nós outros celebraremos sua ressurreição. Amém? Bajemos nossos rostos, cerremos nossos olhos e agradecamos ao Senhor por seu sacrifício por nós outros. E te invito, meu irmão, que estás aí vendo este vídeo agora também por la internet, que puedas fazer esta entrega. Se nunca hizo uma entrega de tu vida a Jesus, pero entende agora que Ele morreu por ti para pagar o preço de los pecados que te deram atados a la muerte. Agora queres entregar tu vida, porque entendes que Ele morreu, pero ressuscitou, que Ele vivo está e que tem as chaves de la muerte e del inferno para te livrar, para te salvar, para te levar para o reino de Deus por toda a eternidade, donde não tendremos llanto, choro, lágrimas, não tendremos dolor, enfermedades. Todo esto passará, porque estaremos redimidos em um corpo glorificado, vivendo em la presença de la fuente de la vida. Então, se queres fazer esta entrega, simplesmente haga esta oração, habla ao Senhor. É tão sencillo como esto, porque Ele já pagou o preço. Ele não quer que tu hagas um ritual de sacrifícios, que tu estés aí subindo o monte, bajando o monte, caminhando em las rodillas por la calle. Não, Ele simplesmente quer que abras tu coração e diga: Senhor, te entrego minha vida, entrego em tus manos e declaro com minha boca que tu eres Senhor e Salvador de minha vida. E se lo haces neste momento, tenha a certeza de que tu nome está escrito em el livro de la vida, donde nada e nadie podem sacarlo. Senhor, te damos graças, Senhor. Graças por tu entrega total em la cruz. Esta entrega voluntária, esta entrega que tu hiciste já pensando em cada um de nós outros, sabendo que iba a levar sobre si em el madeiro todos nossos pecados, iniquidades, desobediências. Perdona-nos, Senhor. Perdona-nos. Entendemos que tu sangue é suficiente para lavar nossos pecados, para limpiar-nos, tornar-nos santos, apartados para ti e nos guiar a uma vida llena, plena, junto a la fuente de la vida, Deus mesmo. Graças, Senhor, te damos por tua entrega. Graças porque podemos recordar
las palavras que hablaste em la cruz por nós outros. Graças por esto quedar registrado, Senhor, e chegar a nossas manos hoje dia. Isto é um milagro. Que isto haya chegado sem corromper-se durante todos estes siglos, para que nós outros pudiéramos conhecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que nos ama, o Deus que quer o melhor para nós outros. Graças, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tomar tu palavra em sério. Ajuda-nos, Senhor, a estudar com diligência tu palavra. E Espírito Santo, te pedimos, dá-nos, Senhor, esta sabedoria, este discernimento para entender a palavra e que podamos obedecê-la. Graças, Senhor, te damos, porque tu amor é inagotável. Graças te damos, Senhor. Graças porque tomaste nosso lugar na cruz. Nós outros merecíamos, como o malhechor falou. Nós outros merecemos. Pero este não hizo nada e está pagando o preço por nós outros. Graças por pagar este preço. Graças, Senhor, porque para nós outros era um preço que não lograríamos pagar. Graças, Senhor, te damos. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, Senhor, porque tu eres o Senhor de los senhores, o Rei de los reis. Graças, Senhor, graças, graças, graças. Guia-nos, Senhor, te necessitamos. Graças, em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos, declarando que foi em la cruz que Ele pagou o preço, que Ele hizo todo que era necessário ser hecho. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida
Glória a Deus, foi em la cruz. Pero la cruz está vacía. Glória a Deus. Glória a Deus por esto. Porque Jesus ressuscitou. E por isso, o próximo domingo é um dia especial para nós outros. Então, ser forte e valente. Invita a alguém para estar com nós outros. Invita um vecino, invita um amigo, uma amiga. É um dia de celebração. É um dia em que nós outros vamos prestar esta gratidão ao Senhor, porque Ele hizo todo e vamos celebrar sua ressurreição. Se também estás nos vendo à distância, né? Estás aí do outro lado da pantalla, também podes compartilhar os enlaces com tus amigos, né? Para que possam também descobrir este Jesus que é o centro desta igreja, que é o centro da palavra, é o centro de tudo, porque Jesus Cristo basta. Então, te invitamos a também compartilhar esta mensagem, compartilhar o Evangelho a todos que necessitam. Amém? Senhor, leva-nos para uma semana cheia de Tu presença, llena, Senhor, deste recuerdo lindo, Senhor, de que Tu hiciste todo por nós outros, que já pagaste o preço, cancelaste a fatura. Ah, Senhor, como és bueno sentir esta liberdade. Graças, Senhor, graças. Leva-nos, Senhor, llenos de esto, para que passemos uma semana llena de alegria e que esta alegria desborde para todos que estão a nosso redor e que desta maneira eles possam conhecer este Deus maravilhoso que eres, Senhor. Leva-nos bajo el amor inagotável del Padre, el amor que cuida, el amor que trata, el amor que ensina. Leva-nos, Senhor, bajo la paz envolvente del Hijo, esta paz que não podemos explicar, pero que nos dá as condições de enfrentar as situações com fé, com coragem, com valentia. E leva-nos, Senhor, bajo el abraço del consuelo del Espírito Santo, este consuelo tão necessário para nós outros a cada dia. E também esta direção precisa de aquele que nos recorda todo o que necessitamos recordar de lo que vemos em la palavra e que nos ensina. Graças, Espírito Santo. Continua a falar a nossos corações. Que a palavra siga sendo eco em nós outros e que nós outros podamos chegar ao próximo domingo com gozo em el coração para celebrar tu ressurreição, Jesus. Te damos graças em el nome del Hijo amado Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus les bendiga. Tenham uma semana linda e bendecida. Nos vemos pronto.